Senhor, faz-nos despertar, para que Cristo possamos louvar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Leitura do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde vou, tu não podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Queridos irmãos, já logo no início do Evangelho, vemos uma tristeza profunda que assalta a nosso Senhor. E vejam, meus irmãos, esta tristeza ela é muito maior do que qualquer uma que nós podemos sentir com relação a traições, de pessoas, e enfim. Porque nós só sabemos de uma traição de uma pessoa, ou de que alguém nos vai virar as costas, ou de que alguém nos vai caluniar, ou de que alguém nos vai fazer algum mal, quando isto de fato acontece. Então, naquele momento ali nós sofremos. Jesus, porém, já sofre antes, porque ele sabe quem, ele sabe quando, ele sabe aonde, tudo ele sabe. E de que maneira vai acontecer. E o que mais mexe assim com Jesus, o que mais o deixa decepcionado, que é o que nós vemos, é o fato de serem pessoas que ele tanto ama. É o fato dele saber que essa traição de Judas, logo depois a negação de Pedro, vieram de pessoas que ele tanto amou. Meus irmãos? E ao vermos esta tristeza profunda de Jesus sobre aqueles que o negam, o traem, nós devemos fazer uma seguinte pergunta que para nós deve ser o tema deste Evangelho. Quem somos? Somos Judas? Nós somos Pedro ou nós somos João? Nós somos Judas, meus irmãos, que trai a Jesus, que está com Jesus, que convive com Jesus, que fala com Ele, que trabalha para Ele, mas que em nenhum momento se deixa tocar pela sua palavra? Somos pessoas que estamos com Deus, ou melhor, estamos nas coisas de Deus, mas não estamos com Deus?
Porque é possível, meus irmãos, sermos pessoas que só estamos ali, né, em algum movimento, em alguma paróquia, ou em alguma outra coisa, mas no fundo, o que queremos são interesses próprios e não amar a Jesus. Então isso é uma atitude de Judas, quando nós fazemos as coisas pensando em nós mesmos, quando nós fazemos alguma coisa visando o nosso benefício. Somos aquele Judas que por 30 moedas de prata entrega Jesus, deixa Jesus de lado. Ou seja, né, trazendo para uma realidade atual, será que nós somos Judas que por um pecado abandonamos a Jesus para vivermos, né, um prazer, um conforto próprio, abandonando assim a Jesus? A questão aqui, meus irmãos, deve ser qual é a nossa intenção com Jesus. Por que nós estamos com Jesus? Será que nós estamos sendo como Judas, né? Falso discípulo, alguém que só está por estar com Jesus? Porque vejam, a questão aqui, meus irmãos, não é tanto a queda em si, mas, né, a maneira como ela acontece. E aqui agora a gente já faz a ligação para o personagem, né? Para Pedro, para São Pedro, que também caiu num pecado, né, de negar a Jesus, de virar as costas também para Jesus. Mas a diferença de um para o outro, meus irmãos, é que Judas sim traiu, mas não se arrepende, não volta atrás. E Pedro sim também pecou, negando a Jesus, mas ele volta atrás. Ele se confessa, ele pede perdão, ele procura estar com Jesus novamente, diferente de Judas. E aí, meus irmãos, o exame que devemos fazer e a conclusão que devemos tirar é: ok, pode ser que eu seja como Judas, pode ser que eu esteja em um momento da minha vida em que eu não esteja totalmente com o Senhor. Mas o que eu estou fazendo para mudar isso? Eu simplesmente continuo vivendo do jeito que está e é isso aí? Continuo vivendo a Semana Santa como se fosse um dia qualquer? Continuo fazendo as coisas que eu sempre faço, ofendendo Jesus? Ou eu quero mudar? E vejam, meus irmãos, não adianta acharmos somente o problema, devemos achar o problema e uma solução. Muitas vezes pode nos passar de sermos pessoas iguais a Judas, que traem a Jesus, e pode nos passar momentos em que sejamos como Pedro, que negam a Jesus. Nenhum de nós, meus irmãos, está isento de pecados. Mas a questão é o que fazer após este pecado. É procurar não fazer, sim, mas se cairmos, o que fazer? E aqui vai uma frase a vocês, meus irmãos, que vai, né, nos ajudar como um todo, nos ajudar muito, e peço que você preste atenção. Queridos, se formos em algum momento como Judas, que trai Jesus, que vende Jesus por 30 moedas de prata, por coisas que não têm valor perante Jesus, possamos ter a atitude que Pedro teve após também cometer um pecado, que foi se arrepender. Pedro, após pecar, se arrepende. Para que assim, arrependidos do pecado que cometemos, da traição que praticamos contra Jesus, nós possamos ser como João, que é aí que é a figura que mais temos nos espelhar. Possamos ser como João, depois de nos arrependermos e pedirmos perdão a Deus, aquele que se reclina a sua cabeça no peito de Jesus, que descansa no Senhor, que sabe escolher a melhor parte, que sabe escolher o certo. Possamos ser pessoas, meus irmãos, que se cairmos em pecado, que se cairmos, né, nessa tentação de sermos um Judas ou de negarmos a nossa fé, possamos também ter essa atitude de voltar atrás. Voltar a Jesus por meio da confissão, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, para que assim possamos sermos o João, esse discípulo amado, esse discípulo que o tempo todo está com Jesus. Então, meus irmãos, este é o tema principal do Evangelho de hoje, né? Nos perguntar quem somos, né, destes três personagens. E não devemos nos assustar se estamos sendo pessoas que no momento negam a fé, ou que já foram, ou que são Judas. Meus irmãos, todos nós temos pecado. A questão é buscar evitar esses pecados, obviamente, não nos acomodarmos nele, mas buscar sempre conversão, buscarmos sempre voltar atrás com Jesus. Jesus nos está esperando de braços abertos na confissão. Queridos, se somos Judas, se negamos a fé como Pedro, saibamos voltar atrás
por meio da confissão, para nos assemelharmos também a João. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santo Alberto Hurtado, para que sejamos um fogo que acende outros fogos. Amém.